presença à tribuna do nosso querido companheiro, amigo de sempre, ex-presidente, governador assistente, Yoichi Fujiwara, presidente da Subcomissão Distrital de Subsídios Globais e Distritais e companheiro do nosso Rotary Clube São Paulo Aeroporto. Receber com uma calorosa salva de palmas. Bom dia, meus companheiros. Governador Marcos Zanardo e Laís. Antes de prosseguir, gostaria de fazer algumas considerações. A Maria Laís, nosso casal governador, os nossos agradecimentos pela profundidade com que vocês compreenderam primeiro o gesto do tsuru. Na cultura japonesa, a ideia do Senbazuru, que indica os 1000 tsurus, né, a lenda do Senbazuru, ele na verdade é baseado no tsuru, que é uma das 3 divindades da nossa cultura, é o tsuru, o dragão e a tartaruga. E o objetivo do tsuru, da gente adotar o tsuru, para que tenha essa sorte e a longevidade, é porque no Japão se conhece que é a ave que vive 1000 anos. Então, os 1000 tsurus em origami, na verdade, é para satisfazer, atender o desejo de que a gente tenha essa longevidade. E dessa forma, a jovem Sadako adotou a ideia de produzir 1000 origamis para que tivesse não só para a saúde dela, mas que desejasse com isso a paz, e dessa forma a ideia da lenda dos 1000 tsurus vem se propagando. Então, pessoal, é com imenso emoção que a gente agradece a vocês pelo gesto e pela profundidade com que compreenderam esses valores e pôde então nos transmitir. Eu acho que a maioria de nós, até eu, comecei a pesquisar um pouco sobre isso para que a gente conhecesse um pouco mais sobre a nossa própria cultura. Então, gente, muito obrigado. E tenho certeza que deve ter tocado bastante aos nossos 2 amigos. A gente fala que o termo sobrevivente em japonês não adota tanto a questão do sobrevivente de Hiroshima ou Nagasaki, porque a ideia do sobrevivente dá a impressão na cultura japonesa de que essas pessoas, eles na verdade se superaram aos demais. Então, para não ser uma ofensa para aqueles que sucumbiram à tragédia, no Brasil e no Japão todo, adotou-se o termo em japonês que se chama hibakusha. E hibakusha significa simplesmente que são pessoas que foram expostas de alguma forma à radiação da bomba atômica. E mais recentemente, a partir da tragédia de 2011, então passou a ser adotado também esse termo para as pessoas que foram, de uma certa forma, expostas à parte maléfica, né, da nossa energia atômica, como aconteceu em Fukushima. Então a radiação e tudo mais agora também acaba abarcando as pessoas que foram vítimas de alguma forma ao acidente em Fukushima, em consequência do tsunami em 2011. Então eu vou aproveitar e fazer uma apresentação. Esses senhores, o senhor Takashi Morita e o senhor Kunihiko Bonkohara, eles são para nós sobreviventes, são os hibakushas, e eles constituíram uma associação que chama Associação Hibakusha Brasil pela Paz. E diferentemente do que nós acharíamos inicialmente, de que aqueles que foram vítimas de uma tragédia dessa natureza estariam procurando se associar para que tivesse reparo de alguma coisa, eles não pedem reparo nenhum. O que eles fazem basicamente, a associação, ela foi constituída para poder assistir as outras pessoas, também vítimas. No início, no Brasil, nós tínhamos cerca de 300 sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Hoje, se eu não me engano, são 135, para que tenha uma assistência, para que as pessoas possam prosseguir com a sua vida, apesar de toda a dificuldade que tem do ponto de vista da saúde, né? O senhor Morita já teve diagnosticado leucemia por 3 vezes e mesmo assim continua prosseguindo.
Então, essa força que a pessoa recebe, eu acho que é o que nós podemos sintetizar como a forma de como nós vivemos a paz. Quando a gente debruça num momento como esse, fazemos a reflexão, é muito difícil a gente poder pensar, afinal, de que maneira nós podemos definir a paz. Na verdade, eu acho que a gente não define. A paz, nós vivemos. Então, vivemos a paz no nosso dia a dia. É transmitir essa experiência de como eles têm conseguido viver nesses anos e também agora prestar assistência às vítimas das tragédias nucleares muito recentes. Então significa basicamente pessoas que foram afetadas de alguma forma pela explosão da bomba atômica. São cerca de 200 mil no mundo e no Brasil ainda cerca de 135. Esse, na verdade, é o mote da exposição Hiroshima e Nagasaki, um agosto para nunca esquecer, que a organização do evento preparou para que a cerimônia da abertura fosse às 14 horas de hoje, e ele permanece aberto até o dia 10 de março. Eu não sei se estou errado, mas creio que deve estar encerrando no dia 9, né? Se eu não me engano, domingo não é aberto, né? Então dia 9 é a data de encerramento efetivamente, né? Então, companheiros, antes de prosseguir, eu gostaria de passar para vocês, essa parte do painel, na verdade não seria tanto nossa, era uma surpresa, e nós temos convidado o casal Altimar e Elizabeth. No transcorrer da apresentação vocês vão entender a razão da comissão que organizou o evento, fazer essa homenagem a eles, né? Mas eu vou fazer uma leitura rapidinho da mensagem que o Altimar passou agora há pouco. Caro amigo Yoichi, caros companheiros, devido às chuvas, a Imigrante está fechada para a subida da serra e Anchieta, segundo Ecovias, está com um congestionamento enorme e a subida está levando mais de 6 horas. Eu estava pronto para chegar em São Caetano do Sul, mas como não tenho helicóptero, não será possível. Nos desculpem. Abraço, Altimar e Elizabeth. Então, pessoal, nós vamos fazer a continuidade. Depois, no transcorrer do nosso painel, a gente vai prestar essa homenagem ao casal governadores de 2004 e 2005, governadores do centenário. Eu pediria para então fazer a nossa apresentação. Desculpe, eu não me apresentei ainda. Yoichi Fujiwara, eu sou lá do Rotary São Paulo Aeroporto. E a organização do evento havia nos solicitado para que a gente apresentasse para vocês os projetos bem-sucedidos com subsídios, né, globais, equivalentes, e também as parcerias que foram realizadas com os Rotary Club do Japão. A gente, convivendo com o presidente Sakuji Tanaka nesses dias, a gente acabou pensando algumas falas dele, né, em relação à paz. Então, eu tenho aqui 3 fases. No Rotary, nós não dividimos o nosso trabalho com nação, cultura ou idioma. Nós não nos importamos com o que está escrito no seu passaporte. Eu me lembro de ter gravado que a gente não se importava com a cor do passaporte. Não importa se é vermelho, azul, verde, quer dizer, basta que nós tenhamos, entre companheiros, rotarianos, a intenção de dar de si antes de pensar em si. Então, esse é o nosso ideal. Essa é a forma com que nós temos que viver a paz no nosso dia a dia. E por isso eu não tenho, na verdade, não achei uma definição clara para ele. Eu acho que é seguir e fazer basicamente aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Estamos dizendo então que os seus problemas são meus problemas e me importo o suficiente para ajudá-lo. Então essa é a nossa filosofia e a maneira com que a gente gostaria de colocar para vocês. Quando nós falamos os projetos que foram bem sucedidos, são projetos que antes de nós fazermos qualquer projeto em Rotary, nós pensamos aqui esse primeiro item: a paz começa conosco mesmo. E aí nós fazemos alguns questionamentos. Por que as diferenças econômicas no justiça social causam conflitos? Por que as diferenças de costume, cultura, religião causam conflitos? Qual é o papel
e a nossa responsabilidade para alcançar a paz. Como agir pela paz no desenvolvimento da nossa carreira profissional e de que maneira nós devemos agir no dia a dia, no nosso trabalho, no relacionamento com os nossos clientes, no relacionamento com as entidades às quais nós assistimos. E aí, eu lembrei de uma fala aqui de Monty Aldernach, Monty que já esteve várias vezes conosco aqui, sendo representante do presidente de Rotary International nas nossas conferências. Ele colocaria: ao viver o Rotary vive em vocês. Então, o que nós fazemos basicamente para que a gente tenha um sucesso com os nossos projetos é transformar aqueles momentos numa experiência inesquecível. É o que a Thalita comentou aqui sobre um livro onde todos escreveram o seu momento Rotary, o seu momento inesquecível, aquele momento que marcaria as nossas vidas, que nos fizeram permanecer em Rotary, e também para aqueles que estão chegando agora, de alguma forma atraíram para que eles se tornassem membros da nossa organização. E as oportunidades que os programas da Fundação Rotary podem contribuir para que possam proporcionar o momento Rotary de cada um de nós. Nós temos aqui um pequeno balanço, né, do que a gente pode fazer com a Fundação Rotary. Os programas da Fundação Rotary nos permitem e apoiemos um projeto que vão às raízes dos conflitos que nós vivemos hoje no dia a dia, que são o analfabetismo. Muitos de vocês, muitos de nós temos projetos nessa área, são projetos que toda vez que nós assistimos à formação dessas turmas de alfabetização, nós estamos vivendo o nosso momento Rotary. Tenho certeza que aqueles que podem presenciar, vocês nunca vão esquecer de por que foi adotado aquele projeto. Os projetos que nós tivemos recentemente, eu tive em alguns Rotary Clubs que inauguraram e vão entregar um deles, por exemplo, uma sala de mamografia para uma comunidade em Cubatão, que ainda numa cidade de mais de 200 mil habitantes não tinha um centro de mamografia. Vocês vão sentir a diferença que as pessoas vão fazer quando estiver olhando exatamente no olho, uma satisfação de ter essa necessidade atendida. Uma outra questão é aquilo que nós fazemos no dia a dia em relação a preservar os nossos recursos naturais, né? Eu acho que ninguém nos dá uma fórmula de como devemos fazer. Nós apenas sabemos que quando nós abrimos a torneira, a gente não deve desperdiçar. Nós sabemos, e a gente está olhando o tempo todo nas nossas mensagens, que daqui a 35 anos, provavelmente nós teremos apenas 2 copos de água potável por dia. Então, essas questões que nos afligem é o que nos levam exatamente a realizar algo que nos deixa para sempre nas nossas memórias. E outro aspecto importante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, e a gente não adotou nesse ano como programa do nosso distrito, que é o programa da Bolsa de Estudo, porque nós temos nesse momento um bolsista num centro Propaz, ele está terminando o curso de mestrado. Provavelmente nós devemos estar pensando para o próximo ano, né, Samir? Outras oportunidades de concedermos essas bolsas, e essas bolsas, a forma como nós buscamos a oportunidade para esses jovens que poderão liderar a nossa vida, liderar a nossa organização, liderar a nossa cidade, liderar o nosso país. Essa oportunidade, lá para frente, nós vamos perceber que por termos proporcionado uma chance para alguém que tem condições de nos liderar, que alguém que tem condições de perpetuar aquilo que nós estamos fazendo hoje, é uma forma de nós lembrarmos como nós devemos cultivar o nosso momento Rotary. Eu gostaria agora de passar para vocês, só relembrando as metas que a Fundação Rotária havia nos colocado no início da gestão para esse ano 2012-13. Primeiro, eliminar a polio. Já, aí nós estamos falando dessa grande campanha que o companheiro Marcelo havia mencionado aqui. Falta só um pouquinho e falta isso mesmo. Está preparado para o lançamento do Plano de Visão Futuro. Felizmente o nosso distrito já tem o privilégio de já estar nele. Passamos 3 anos de experiência muito enriquecedora, aprendemos bastante com isso, eu tenho certeza.
E cada um de vocês que vão começar a olhar os projetos aqui para frente, vocês vão estar vendo com outros olhos, um outro nível de qualificação em relação a como podemos fazer uma boa gestão desses recursos. E também promover a paz no mundo através da Fundação Rotária, participando das oportunidades de serviço humanitário e educacional. Nós comentamos há pouco, mas é o que nós fazemos bastante no nosso distrito. Incentivar o rotariano para contribuir à nossa Fundação Rotária, né? Nós lembramos sempre dos nossos major donors, agradecemos imensamente a contribuição deles, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que fazer em cada um dos nossos clubes os EREs, os Every Rotarians Every Year, $100. Gente, foi comentado aqui pela Thalita, nós estamos falando, a dose de vacina custa $60, 60 centavos de dólares, né? 60 centavos de dólares. É muito menos que um cafezinho. É um cafezinho que salva uma vida, que salva uma criança, para que ela não fique paralítica, para que não sofra a consequência disso. Garantir a gestão responsável quanto aos fundos que nós recebemos da Fundação é a nossa responsabilidade. Nós olhamos para a sustentabilidade com que os projetos que nós aplicamos, recursos da Fundação Rotária, têm condições de prosperar no futuro. E também, além dos projetos humanitários, programas de bolsas educacionais. Eu não vou estender, mas vocês estão cansados de conhecer sobre isso. E nós temos várias oportunidades que passaremos para vocês oportunamente, tá? Agora, vamos fazer um pequeno balanço do que foi recurso de subsídios que o nosso distrito já utilizou desde que foi instituído o programa pela Fundação Rotária. Nós temos um crescimento constante, né, contínuo, em termos de montante que aplicamos nas comunidades. Nós hoje podemos contabilizar $4 milhões aplicados em recursos, em projetos que foram desenvolvidos, em projetos que foram realizados por rotarianos, por companheiros do nosso distrito. Nós temos aqui, basicamente, dois tipos de subsídio, né? Vocês conhecem muito bem também, que é o subsídio distrital e o global. A gente tem uma participação muito grande de subsídio distrital, eu diria cada vez mais ele está sendo aplicado por essa via. E nós temos aqui um gráfico muito interessante, é a razão pela qual a gente queria prestar ao casal Altimar e a Beth. Se nós olharmos aqui, eu vim para o Rotary em 2003, não conhecia o programa de subsídios, então eu não tinha ideia de como era feito anteriormente. Mas os números e o nosso gráfico, não há engano. Nós estamos, naqueles anos, foi feito um trabalho muito forte de embasamento para que os rotarianos passassem a utilizar efetivamente esse programa. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi falar de um subsídio equivalente na época, foi numa van, quando a gente foi visitar uma entidade, um casal, Altimar e Elizabeth. Eles tinham falado: nossa, vocês têm um projeto excelente. Olha, eu tenho na bolsa aqui o cartão de um rotariano, e acho que vocês são japoneses, eu sei que o governador é de lá, nos deu o cartão. E falavam: bom, e como é que a gente faz? Não, você contata, vai lá, faz o contato, escreve o teu projeto, como a gente viu. Eu tenho certeza que eles vão se admirar com o que vocês fazem aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 2004, 2005, nós percebemos que os clubes passaram a ter muito mais aproveitamento de recursos utilizando esse tipo de situação. Na época, eu acho que era bem diferente do que nós fazemos hoje. O governador era pressionado para que carregasse um monte de projetos debaixo do braço. Eu acho que o Altimar deve ter levado uns 50, e a gente também encheu de projetos na mão dele, né? Ele e Elizabeth. Elizabeth continuou trabalhando depois no distrito como a presidente da subcomissão de subsídios, e nós tivemos um resultado excepcionalmente importante. Veja vocês, de 2005 para cá, o nosso montante aplicado em subsídios
ele tem sido extremamente significativo. Vocês veem que eu diria que mais de 80% do que o distrito já arrecadou em toda a sua história, ele foi feito nos últimos 10 anos. Nos primeiros 10 anos, eu diria que foi o período em que efetivamente nós rotarianos, eu não estava aqui nesse período, mas passou aprendendo a como utilizar o subsídio. E nós estamos fazendo hoje a mesma coisa. Eu acho que nós temos condições de dar também mais um salto para que a gente utilize muito mais, nós temos muito mais oportunidade de utilizar esse recurso do que nós temos feito hoje. O nosso perfil, em termos do que tem sido feito e também de forma quantitativa, ela teve um crescimento muito significativo. Uma outra coisa importante é que o valor médio dos projetos passaram a ser bem mais poupudos, né? Nós estamos falando, olha só, nós víamos nos primeiros anos os valores de 14, 15 mil dólares. Nós passamos no último ano, a média de projetos chegou em 97 mil dólares. Nesse ano nós estamos com valor baixo porque nós temos que considerar ainda os projetos que estão sendo submetidos. Eu tenho certeza que quando nós aprovarmos isso, a nossa média, valor per capita de cada projeto submetido deve subir muito mais ainda. Então isso é a importância que a gente tem de estar utilizando a Fundação Rotária para isso. Finalmente, como foi solicitado pela organização, a nossa parceria com o Japão também tem nos proporcionado boas oportunidades. Nós realizamos, em toda a história, 15 projetos, proveniente de uma parceria, do emparceramento com clubes ou distritos do Japão. Nós conseguimos aplicar um pouco mais de 250 mil dólares. Mas, companheiros, isto é muito pouco ao que nós temos como potencial de emparceramento se nós olharmos o mapa do rotarismo no Japão. O Japão está organizado em 3 zonas rotárias, né? Aqueles que estão indicados em amarelo são os distritos que nós tivemos algum emparceramento. Nós estamos falando de um total de 34 distritos. Nós só fizemos emparceramento com 5. Gente, só 5. Nós temos ainda 29 distritos para emparcerar. E o Japão, estamos falando de uma população rotariana, na verdade superior à nossa, né? Com uma capacidade de arrecadação enorme, como escreveu o presidente aqui. Para nós, em Rotary, num país que tem uma necessidade, uma carência enorme que nós temos no dia a dia quando visitamos, a oportunidade que a gente tem, um parceiro como o Japão é enorme. Nós temos apenas que pegar o telefone, nós temos apenas que escrever um e-mail, e vocês perceberam, o presidente falando em japonês, nós não temos barreira da comunicação. A barreira da comunicação, eu acho que ela está basicamente na nossa mente. Os japoneses viajam em torno de 5 a 6 mil, tem sido mais ou menos o número, a estatística deles, o comparecimento deles, né, nas convenções internacionais. Então, nós temos que fazer esse contato agora, porque quando eles estiverem vindo aqui, é a oportunidade exatamente deles verem os nossos projetos, de nós conhecermos e a gente poder exatamente, mesmo que nós tenhamos toda a barreira do idioma, que nós possamos apresentar para eles como nós fazemos Rotary. E não é diferente do que nós fazemos no Japão. Eu vi aqui o presidente fazendo essa música, é cantada em praticamente todos os clubes do Japão, nas reuniões. Né? Nós aprendemos na primeira vez quando o grupo de IGE esteve aqui conosco em São Paulo, num churrasco de confraternização, eles acabaram fazendo, e é o que nós temos que fazer. Então, pessoal, esse eu acho que deve ser a mensagem para ver como é que a gente deve construir a nossa parte. É difícil, nós temos que procurar também a definição, mas o mais importante é vivenciar a paz do dia a dia. E aqui agora eu pediria a Lumi, a nossa coordenadora do fórum, eu peço a gentileza.
E nós fazemos então, na verdade, o objetivo desse painel era homenagear o casal governador Aldimar e Elizabeth pelo impulso que eles nos ajudaram com os nossos programas de subsídio. Nós estamos fazendo hoje tudo isso e a gente está tendo condições de divulgar números bastante satisfatórios, graças ao pontapé que eles deram, graças a eles terem nos empurrado essa via, e nós temos a grata satisfação de contar no nosso distrito o Aldimar, que é o coordenador regional de Rotary International nesse ano. Eu pediria então que o governador Marcos Zanardo fizesse simbolicamente a entrega da placa em homenagem a ele, e depois a companheira Rubi então fará a entrega desse pessoal. Rubi e Oite, e isso fique ao nosso casal governador Aldimar e Beth, a demonstração do nosso carinho, do nosso respeito por tudo que eles fizeram em prol dos subsídios dentro do nosso distrito pela Fundação Rotary. Nós tivemos Laís, Marcinho, agora, e eu, prazer de servirmos junto ao Aldimar e Beth. Laís foi presidente do centenário de São Caetano do Sul Olímpico, e na época eu era o governador assistente do Aldimar da área de São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Foi um ano particularmente gostoso, muito trabalho, muito serviço. Que fique marcado e, por favor, que ela seja entregue ao Aldimar e à Beth com os nossos agradecimentos. Muito obrigado, companheiros. Obrigado, Rubi. Governador, muito obrigado. Maria Laís, Marcos Zanardo, governador, por favor, estejam aqui para entregar um mimo simbólico ao nosso querido palestrante, companheiro Ioite Fujiwara, que acaba de ser feito.